Bem, pessoal, aqui a gente vai ver um pouco sobre passagem de parâmetros, certo? E aí, pessoal, nesse exemplo, nesse pequeno exemplo que eu estou mostrando aqui, é a forma de passagem de parâmetro que a gente viu até o momento, né? Então, a forma com que a gente tem trabalhado a passagem de parâmetro até o momento é uma passagem de parâmetro por valor, certo? Nessa modalidade, a chamada da função ela passa o parâmetro para a função, mas o que é que acontece? As alterações, certo, desse parâmetro dentro da função, eles não afetarão a variável, né, usando uma chamada de função. Desse exemplo, o que é que acontece? Eu crio uma variável dentro da minha função principal float f, certo? Eu coloco ali um valor para ela, 20.7, e eu chamo a função que, no caso aí, né, eu estaria tentando zerar essa variável que está na função principal. Só que dessa forma eu apenas estou passando o valor 20.7, tá, para a minha função zerar e não, né, é, a variável em si, certo? Com a informação, tá? Como seria a passagem de parâmetros por referência, certo? Na passagem de parâmetros por referência, tá? Que seria a forma com que eu iria alterar o valor da variável f, eu teria que definir que esse parâmetro que está sendo recebido ele faz uma referência à variável que foi criada no escopo da função principal, no caso da função main. Tá? Então aqui eu teria que usar um asterístico nessa variável e também aqui. Tá? Outra coisa que eu deveria fazer, né, para fazer a passagem por referência é passar o endereço da variável f para a função, que aí eu iria colocar aqui um i comercial. Dessa forma, pessoal, tá? Dessa forma, eu estaria fazendo a passagem por referência, tá certo? Aqui é um f, né, pessoal? Tá? Aí dessa forma eu estaria zerando a minha variável. Se eu retiro, né, a passagem por referência agora que a gente acabou de explicar, tá? Eu não estaria zerando, tá? Eu não estaria zerando aí a minha variável, tá bom? Então, como é que eu faço a passagem por referência? Eu tenho que fazer referência à minha variável, né? Que está dentro da função main, tá certo? E aí eu coloco asterisco na variável que está sendo recebida, né? E aqui no escopo da função main eu coloco o i comercial. Dessa forma eu vou estar fazendo, né? Eu vou estar passando o endereço da variável f, né? Nesse momento eu vou estar passa o endereço, né, da variável f para a função, tá? E assim é feita a passagem por referência, tá bom, pessoal? Valeu!